Gravando. Olá a todos, meu nome é Marcos. Esse barulhinho estranho que vocês devem ter ouvido no começo aí é o meu leitor de telas, é que eu sou deficiente visual e por isso eu achei mais sentido gravar um áudio. De repente, quem sabe no futuro eu grave algum vídeo. Isso aqui é um devocional, né, do Manifesto Missões Urbanas em Ituiutaba. Nós somos uma comunidade cristã, parte do Ministério Sal da Terra. E nós nos reunimos aos sábados, né, nas casas dos integrantes. Nós não temos um local fixo, uma igreja, né, física, mas a gente se reúne em casas e no formato de pequenos grupos, às vezes nos sábados, às vezes nos domingos, né, e Deus tem nos auxiliado muito, né, nas nossas reflexões, e eu gostaria de compartilhar um pouco, né, dos resultados aí das nossas reflexões semanais, né, compartilhar aí com os irmãos e poder ouvir, né, porventura aí nos comentários aí, também as reflexões dos irmãos a respeito do tema, né, porque a gente entende que quanto maior, né, quanto mais cabeças pensando a respeito do mesmo tema, quanto mais gente refletindo e pensando sobre uma questão, maior é a probabilidade da gente chegar mais próximo, né, daquilo que Deus quer nos dizer, né? Por isso a igreja, por isso Jesus diz que ele se manifesta onde tem minimamente duas pessoas, né? Porque o evangelho, né, a dinâmica do evangelho é uma relação, né? O Deus é uma comunidade, o próprio Deus é uma comunidade, né? Então, quanto mais gente refletindo e compartilhando as suas percepções e as suas experiências a partir de uma temática, né, eu acho que a gente cresce no Evangelho de forma mais plena. Então, vamos lá. Na última semana, a gente refletiu ali no capítulo 15 de Lucas, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a parábola que se convencionou chamar aí de filho pródigo, né? Apesar de alguns problemas, né? Porque colocaram um subtítulo ali, né? O filho pródigo. Esse subtítulo acaba muitas vezes direcionando, né, a nossa leitura dessa parábola, dessa alegoria que Jesus sugeriu aí para comunicar um princípio, né? Lembrando que a gente tem que pensar também no contexto, né? Então é interessante a gente tentar ler essas reflexões aí, né? As parábolas, né, que Jesus propôs aí, essas alegorias que Jesus utilizou aí para comunicar os princípios, né, para explicar as questões acerca do reino de Deus. Vale a pena a gente tentar ler isso aí sem ser influenciado por esses subtítulos, né? Do tipo, nesse mesmo capítulo aí tem a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, né? O filho pródigo, né? Então a gente tenta ler, vale a pena a gente tentar ler isso aí sem ser influenciado por esses subtítulos, né? Porque Jesus ele usou essa parábola do filho pródigo, essas três parábolas aí nesse capítulo, né, 15 do Evangelho de Lucas, para ilustrar, né, princípios, né, para os escribas e para os fariseus. Então, né, o foco aí seria mais na questão do filho que ficou em casa, né, que o filho que ficou em casa aí é a tradução, o reflexo do fariseu, né, aquele que sempre fez tudo certo e que por isso merecia uma recompensa, né, e desprezava aquele que tinha feito tudo errado, né. Se for pensar bem, a fala desse filho que ficou em casa é a fala do fariseu, né, dizendo em relação aos publicanos e pecadores que Jesus recebia aí, representado na figura do filho que saiu de casa, né? Então é bom a gente pensar, refletir nessas questões aí para a gente conseguir ter um melhor entendimento acerca do que o texto bíblico quer nos ensinar, quer nos comunicar, né? Então a gente refletiu nessa alegoria aí, né, do filho pródigo, vamos chamar assim, que todo mundo já conhece dessa forma, naquela perspectiva
da nossa relação com Deus, porque aí nessa parábola você vê duas perspectivas de relação com Deus, né? A do filho que saiu de casa e do filho que ficou em casa. Então são duas perspectivas de relação, no mesmo ambiente, numa mesma família, partindo, né, de um mesmo tratamento, né? Dois filhos diferentes, filhos de um mesmo pai, mas que desenvolveram com esse pai, construíram, né, com esse mesmo pai uma relação, né, em perspectivas diferentes, né? Então, primeiramente, a gente pensar que numa situação de crise, geralmente a gente, na perspectiva do cristianismo, né, no momento de luta, às vezes em que as circunstâncias aí provam a nossa fé, geralmente a gente acessa, né, na nossa memória, a gente vai refletir acerca da nossa relação com Deus, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já nos falou, daquilo que a gente aprendeu aí ao longo da vida cristã, e essa memória, né, essas lembranças nos ajudam a superar esses problemas, esses desafios, essas crises, né, que a gente vive aí no dia a dia, porque a gente tá sempre em crise, né? Porque a gente está sempre em formação, né? A nossa identidade política, social, identidade, né, religiosa, cristã, ela está sempre em formação, ela não é algo pronto, né, e nem tem um lugar, né, a não ser para a nossa perspectiva do cristianismo, o ápice, né, é a volta de Cristo, é a consumação de todas as coisas, aí sim, mas enquanto a gente estiver aqui, a nossa identidade está em constante processo de formação, de construção. Não é? Então, né, nesses momentos de crise, né, em que a gente é confrontado aí com os nossos questionado, a gente é questionado aí nos nossos valores, em que a gente é obrigado, de certa forma, né, pelas circunstâncias, a crer na bondade, né, a crer na Bíblia, a crer na palavra de Jesus, a gente acaba acessando essas memórias, essas lembranças, e isso nos ajuda a caminhar, isso nos ajuda a continuar, porque dependendo da natureza da relação que a gente estabelece com Cristo, né, você vai ter a experiência de que Deus é bondoso, de que Ele é benevolente, de que Ele não é um Deus que castiga, mas Ele é um Deus que está sempre acessível, né, para quem quiser, para quem clamar em qualquer lugar, em qualquer momento, né, em qualquer circunstância. Deus é um Deus acessível. E você pode clamar por Ele que Ele vai te responder, Ele vai em algum momento te dar um sinal aí, te trazer uma direção que você vai conseguir superar, né, as circunstâncias, o momento de crise, o momento, né, de adversidade que você esteja vivendo. E dependendo da outra, né, ou dependendo também, você pode, né, desenvolver aí uma relação com Deus que é semelhante àquela relação do filho que ficou em casa, que não é o filho pródigo, né, que era uma relação de empregado, né, que era uma relação de quem estava prestando um serviço para um patrão e no fim do serviço prestado, nada mais justo do que cobrar o preço pelo serviço, né? E infelizmente hoje em dia me parece que a maioria das pessoas envolvidas, ligadas ao cristianismo, vivem a vida nessa segunda perspectiva, né, como quem está prestando um serviço para Deus, né, como quem já fez tanta coisa e tantos jejuns, tantas orações, tantas campanhas, tantos evangelismos e não sei mais o que, e portanto merece uma resposta de Deus, né? Nada mais justo do que Deus dar uma resposta ou do que Deus dar uma recompensa pelo serviço que foi prestado, né, com tanta dedicação, com tanto esmero. Mas um versículo, né, uma frase que chamou nossa atenção nessa parábola, né, é o capítulo 17, né, o capítulo 17, não, versículo 17, né, do capítulo 15 de Mateus, quando, né, o chamado aí filho pródigo, né, eu vou chamar ele de filho pródigo porque ele não tem nome, né, Jesus não dá nome a esses filhos. Ele, depois de ter feito o pai dividir a herança e saiu, gastou tudo, né, de forma irresponsável, de forma sem nenhum cuidado. E depois ele se viu, né, em muitas dificuldades aí, a ponto de trabalhar criando porcos e sentir vontade de comer a comida dos porcos. Foi quando ele
no versículo 17 ele diz, então, né, o filho pródigo, caindo em si, ele se lembrou, né, quantos, né, quantos dos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço ou padeço necessidade, dependendo da versão, ou padeço fome e tal. Então ele lembrou, poxa, né, meu pai, os empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui tô passando fome com vontade de comer comida de porco e ninguém me dá nada. Né? Então ele reconheceu que ele pecou, decidiu voltar e foi bem recebido pelo pai, como a gente bem conhece a história. O mais interessante é que nesse momento ele acessou uma memória e nem foi a memória da sua relação com o pai dele, né? Ele nem se lembrou de como o pai dele o tratou bem, ele se lembrou da bondade, da benevolência do pai dele para com os empregados, né? E isso trouxe esperança no coração dele, né? Tanto que ele se arrepende, né, de forma genuína e não tem medo, não tem receio, né? O texto aqui diz que ele não teve receio de ser rejeitado pelo seu pai. Não, ele reconheceu, ele se lembrou, ele trouxe à memória essa bondade do pai dele na relação com os empregados, e isso trouxe esperança, isso trouxe fé no coração dele, e ele pôde voltar, né, para o pai, confessar, reconhecer o seu erro, e também não voltou, né, não voltou reivindicando a posição de filho. Ele falou, não, o senhor me trata aí como um dos seus empregados aí, porque eu sei que ainda é mais do que eu mereço, se o senhor fizer dessa forma. Né? Enquanto o filho, né, quando o filho que ficou em casa, quando soube disso, a reação dele foi de indignação, porque ele vai dizer, eu tenho te servido há tantos anos e o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu me divertir com os meus amigos, e agora vem esse teu filho que desperdiçou seus bens com meretrizes e você o recebe, né, faz uma festa para ele. E o que o pai vai dizer? Veja bem a perspectiva. Qual que foi a perspectiva desse? Esse filho acessou então outra memória, né? A memória dele, na relação que ele, né, construiu com o pai, que era o quê? Uma relação de serviço, né? Porque ele diz, bem, eu te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, e o Senhor nunca me deu nada, ou seja, eu sirvo o Senhor como empregado e nunca fui recompensado pelo Senhor. Né? E o que o pai vai dizer? Fala, mas meu filho, tudo que é meu é seu. Não é? Tudo que é meu é seu, você poderia ter usufruído disso em qualquer momento, né? Mas você preferiu construir uma relação comigo, né? Construir uma relação com o seu pai na perspectiva de um prestador de serviço, e você está me cobrando uma migalha enquanto você é dono disso tudo aqui. Você poderia ter desfrutado de tudo isso no momento em que você quisesse, mas não. Né? Desfrutado como aquele que tem a responsabilidade, né, de usufruir com consequência daquilo que Deus... Com consequência não, com consciência, né, daquilo que Deus nos concede, também entendendo e reconhecendo que tudo aquilo que Deus nos dá e nos permite viver é nosso, não é meu. Né? E esse filho desenvolveu uma relação com o pai na perspectiva de uma recompensa que era dele, porque na verdade foi ele que prestou um serviço para o pai. Então, como todo bom funcionário, né, chegou o fim do mês ali, você trabalhou o mês inteiro direitinho, correto, seguindo todas as regras, nada mais justo do que você reivindicar o seu salário, o pagamento pelo trabalho que você prestou. Então, as nossas reflexões nessa semana foram nesse sentido, né, em pensar um pouco a natureza da relação que nós temos construído com Deus. Né, a nossa relação, essa relação, né, que a gente constrói, que a gente vivencia, né, cotidianamente com Deus, ela vai deixando uma memória, né, registrada, e que a gente acessa, né, como eu disse no começo. Então, qual é o tipo qual é a natureza da relação que nós cristãos ultimamente temos desenvolvido com Deus? É essa relação
que deixa na memória uma lembrança que quando a gente acessa, quando a gente tenta trazer à memória as coisas que nos dá esperança, a gente tem na nossa memória essa certeza de que Deus é bondoso, né? Essa confiança de que Ele, independentemente do nosso erro, da nossa falha, independentemente da gente ser tão falho como a gente é, né? A própria palavra diz que aquele que diz que não peca já está pecando, porque todos nós pecamos, então nós somos maus, né? Nós somos como os outros, a gente é carne de pescoço, né? Então, assim, mas mesmo assim, quando a gente acessa a memória da nossa relação, as lembranças sobre a nossa relação com Deus, isso traz esperança, né? Isso enche o nosso coração de esperança, porque aí a gente tem a consciência de que Deus sempre foi bom conosco, de que Deus sempre nos recebe, né? E que vai continuar nos ajudando, vai continuar mesmo que a gente não veja, mesmo que no momento de adversidade a gente não veja uma saída, a gente não veja nenhuma perspectiva de mudança, mas essa lembrança da relação com Deus, ela gera em nós esperança, ela alimenta a nossa fé e por isso a gente consegue caminhar. Ou quando a gente acessa, né, as memórias, quando a gente se lembra da nossa relação com Deus, a gente vai ter lá a consciência, né, a sensação de que Deus está devendo alguma coisa para a gente, a sensação de que a gente prestou um bom serviço e de que Deus não nos recompensou. Aquela sensação, o desconforto, o incômodo de que nós fizemos tudo certinho, né, que nós trabalhamos, que nós ficamos aqui, nós não desobedecemos, nós seguimos todos os mandamentos, né, mas quando a gente, no momento de crise, acessa a nossa memória, a gente sempre sente que Deus está nos devendo alguma coisa. Né? Então, qual é a natureza da relação que nós temos construído com Deus? É aquela relação da Maria, a irmã de Lázaro, que simplesmente se punha aos pés de Jesus e para ouvir, para simplesmente desfrutar, simplesmente vivenciar a relação, ou é a relação da Marta, que está sempre, quando pensa em Deus, quando pensa em Jesus, está sempre querendo prestar um serviço, está sempre querendo fazer alguma coisa, porque no fundo está pensando só na recompensa, não é? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Às 17h45. Botão. Gravando. Olá a todos, meu nome é Marcos. Esse barulhinho estranho que vocês devem ter ouvido no começo aí é o meu leitor de telas, é que eu sou deficiente visual. E por isso eu achei mais sentido gravar um áudio. De repente, quem sabe, no futuro eu grave algum vídeo. Isso aqui é um devocional, né, do Manifesto Missões Urbanas em Ituiutaba. Nós somos uma comunidade cristã, parte do Ministério Sal da Terra. E nós nos reunimos aos sábados, né, nas casas dos integrantes. Nós não temos um local fixo, uma igreja, né, física. Mas a gente se reúne em casas e no formato de pequenos grupos, às vezes nos sábados, às vezes nos domingos, né? E Deus tem nos auxiliado muito, né, nas nossas reflexões e eu gostaria de compartilhar um pouco, né, dos resultados aí das nossas reflexões semanais, né? Compartilhar aí com os irmãos e poder ouvir, né, porventura aí nos comentários aí, também as reflexões dos irmãos a respeito do tema, né, porque a gente entende que quanto maior, né, quanto mais cabeças pensando a respeito do mesmo tema, quanto mais gente refletindo e pensando sobre uma questão, maior é a probabilidade da gente chegar mais próximo, né, daquilo que Deus quer nos dizer, né? Por isso a igreja, por isso Jesus diz que ele se manifesta onde tem minimamente duas pessoas, né? Porque o evangelho, né, a dinâmica do evangelho é uma relação, né? O Deus é uma comunidade, o próprio Deus é
uma comunidade, né? Então, quanto mais gente refletindo e compartilhando as suas percepções e as suas experiências a partir de uma temática, né, eu acho que a gente cresce no Evangelho de forma mais plena. Então, vamos lá. Na última semana, a gente refletiu ali no capítulo 15 de Lucas, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a parábola que se convencionou chamar aí de filho pródigo, né? Apesar de alguns problemas, né? Porque colocaram um subtítulo ali, né? O filho pródigo, esse subtítulo acaba muitas vezes direcionando, né, a nossa leitura dessa parábola, dessa alegoria que Jesus sugeriu aí para comunicar um princípio, né? Lembrando que a gente tem que pensar também no contexto, né? Então é interessante a gente tentar ler essas reflexões aí, né? As parábolas, né, que Jesus propôs aí, essas alegorias que Jesus utilizou aí para comunicar os princípios, né, para explicar as questões acerca do reino de Deus. Vale a pena a gente tentar ler isso aí sem ser influenciado por esses subtítulos, né? Do tipo, nesse mesmo capítulo aí tem a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, né? O filho pródigo, né? Então a gente tenta ler, vale a pena a gente tentar ler isso aí sem ser influenciado por esses subtítulos, né? Porque Jesus ele usou essa parábola do filho pródigo, essas 3 parábolas aí nesse capítulo, né, 15 do Evangelho de Lucas, para ilustrar, né, princípios, né, para os escribas e para os fariseus. Então, né, o foco aí seria mais na questão do filho que ficou em casa, né, que o filho que ficou em casa aí é a tradução, o reflexo do fariseu, né, aquele que sempre fez tudo certo e que por isso merecia uma recompensa, né, e desprezava aquele que tinha feito tudo errado, né. Se for pensar bem, a fala desse filho que ficou em casa é a fala do fariseu, né, dizendo em relação aos publicanos e pecadores que Jesus recebia, aí, representado na figura do filho que saiu de casa, né? Então é bom a gente pensar, refletir nessas questões aí para a gente conseguir ter um melhor entendimento acerca do que o texto bíblico quer nos ensinar, quer nos comunicar, né? Então a gente refletiu nessa alegoria aí, né, do filho pródigo, vamos chamar assim, que todo mundo já conhece dessa forma, naquela perspectiva da nossa relação com Deus, porque aí nessa parábola você vê 2 perspectivas de relação com Deus, né, a do filho que saiu de casa e do filho que ficou em casa. Então são 2 perspectivas de relação no mesmo ambiente, numa mesma família, partindo, né, de um mesmo tratamento, né, 2 filhos diferentes, filhos de um mesmo pai, mas que desenvolveram com esse pai, construíram, né, com esse mesmo pai uma relação, né, em perspectivas diferentes, né? Então, primeiramente, a gente pensar que numa situação de crise, geralmente a gente, na perspectiva do cristianismo, né, no momento de luta, às vezes em que as circunstâncias aí provam a nossa fé, geralmente a gente acessa, né, na nossa memória, a gente vai refletir acerca da nossa relação com Deus, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já nos falou, daquilo que a gente aprendeu aí ao longo da vida cristã, e essa memória, né, essas lembranças nos ajudam a superar esses problemas, esses desafios, essas crises, né, que a gente vive aí no dia a dia, porque a gente tá sempre em crise, né? Porque a gente está sempre em formação, né? A nossa identidade política, social, identidade, né, religiosa, cristã, ela está sempre em formação, ela não é algo pronto, né? E nem tem um lugar, né? A não ser para a nossa perspectiva do cristianismo, o ápice, né, é a volta de Cristo, é a consumação de todas as coisas, aí sim, mas enquanto a gente estiver aqui, a nossa identidade está em constante processo de formação, de construção. Então, né, nesses momentos de crise, né, em que a gente é confrontado aí com os nossos
questionado, a gente é questionado aí nos nossos valores, em que a gente é obrigado, de certa forma, né, pelas circunstâncias, a crer na bondade, né, a crer na Bíblia, a crer na palavra de Jesus, a gente acaba acessando essas memórias, essas lembranças, e isso nos ajuda a caminhar, isso nos ajuda a continuar, porque dependendo da natureza da relação que a gente estabelece com Cristo, né, você vai ter a experiência de que Deus é bondoso, de que Ele é benevolente, de que Ele não é um Deus que castiga, mas Ele é um Deus que está sempre acessível, né, para quem quiser, para quem clamar, em qualquer lugar, em qualquer momento, né, em qualquer circunstância. Deus é um Deus acessível. E você pode clamar por Ele, que Ele vai te responder, Ele vai em algum momento te dar um sinal aí, te trazer uma direção que você vai conseguir superar, né, as circunstâncias, o momento de crise, o momento, né, de adversidade que você esteja vivendo. E dependendo da outra, né, ou dependendo também, você pode, né, desenvolver aí uma relação com Deus que é semelhante àquela relação do filho que ficou em casa, que não é o filho pródigo, né, que era uma relação de empregado, né, que era uma relação de quem estava prestando um serviço para um patrão e no fim do serviço prestado, nada mais justo do que cobrar o preço pelo serviço, né? E infelizmente hoje em dia me parece que a maioria das pessoas envolvidas, ligadas ao cristianismo, vivem a vida nessa segunda perspectiva, né, como quem está prestando um serviço para Deus, né, como quem já fez tanta coisa e tantos jejuns, tantas orações, tantas campanhas, tantos evangelismos e não sei mais o que, e portanto merece uma resposta de Deus, né? Nada mais justo do que Deus dar uma resposta ou do que Deus dar uma recompensa pelo serviço que foi prestado, né, com tanta dedicação, com tanto esmero. Mas um versículo, né, uma frase que chamou nossa atenção nessa parábola, né, é o capítulo 17, né, o capítulo 17, não, o versículo 17, né, do capítulo 15 de Mateus, quando, né, o chamado aí filho pródigo, né, vamos chamar ele de filho pródigo porque ele não tem nome, né, Jesus não dá nome a esses filhos. Ele, depois de ter feito o pai dividir a herança e saiu, gastou tudo, né, de forma irresponsável, de forma sem nenhum cuidado. E depois ele se viu, né, em muitas dificuldades aí, a ponto de trabalhar criando porcos e sentir vontade de comer a comida dos porcos. Foi quando ele, no versículo 17, ele diz, então, né, o filho pródigo, caindo em si, ele se lembrou, né, quantos dos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço ou padeço necessidade, dependendo da versão, ou padeço fome e tal. Então ele lembrou, poxa, né, meu pai, os empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui tô passando fome com vontade de comer comida de porco e ninguém me dá nada. Então ele reconheceu que ele pecou, decidiu voltar e foi bem recebido pelo pai, como a gente bem conhece a história. O mais interessante é que nesse momento ele acessou uma memória e nem foi a memória da sua relação com o pai dele, né? Ele nem se lembrou de como o pai dele o tratou bem, ele se lembrou da bondade, da benevolência do pai dele para com os empregados, né? E isso trouxe esperança no coração dele. Não é? Tanto que ele se arrepende, né, de forma genuína e não tem medo, não tem receio, né? O texto aqui diz que ele não teve receio de ser rejeitado pelo seu pai. Não, ele reconheceu, ele se lembrou, ele trouxe à memória essa bondade do pai dele na relação com os empregados, e isso trouxe esperança, isso trouxe fé no coração dele, e ele pôde voltar, né, para o pai, confessar, reconhecer o seu erro, e também não voltou, tipo assim, né, não voltou reivindicando a posição de filho. Falou, não, o senhor me trata aí como um dos seus empregados aí, porque eu sei que ainda é mais do que eu mereço, se o senhor fizer dessa forma. Né? Enquanto o filho, né, quando o filho que ficou em casa, quando soube disso, a reação dele foi
de indignação, porque ele vai dizer: eu tenho te servido há tantos anos e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu me divertir com os meus amigos, e agora vem esse teu filho que desperdiçou seus bens com meretrizes e você o recebe, né, faz uma festa para ele. E o que o pai vai dizer? Veja bem a perspectiva. Qual que foi a perspectiva desse? Esse filho acessou, então, outra memória, né? A memória dele, na relação que ele, né, construiu com o pai, que era o quê? Uma relação de serviço, né? Porque ele diz: bem, eu te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, e o Senhor nunca me deu nada. Ou seja, eu sirvo o Senhor como empregado e nunca fui recompensado pelo Senhor. Né? E o que o pai vai dizer? Fala: mas meu filho, tudo que é meu é seu. Não é? Tudo que é meu é seu. Você poderia ter usufruído disso em qualquer momento, né? Mas você preferiu construir uma relação comigo, né? Construir uma relação com o seu pai na perspectiva de um prestador de serviço, e você está me cobrando uma migalha enquanto você é dono disso tudo aqui. Você poderia ter desfrutado de tudo isso no momento em que você quisesse, mas não. Né? Desfrutado como aquele que tem a responsabilidade, né, de usufruir com consequência daquilo que Deus... Com consequência não, com consciência, né, daquilo que Deus nos concede, também entendendo e reconhecendo que tudo aquilo que Deus nos dá e nos permite viver é nosso, não é meu. Né? E esse filho desenvolveu uma relação com o pai na perspectiva de uma recompensa que era dele, porque na verdade foi ele que prestou um serviço para o pai. Então, como todo bom funcionário, né, chegou o fim do mês ali, você trabalhou o mês inteiro direitinho, correto, seguindo todas as regras, nada mais justo do que você reivindicar o seu salário, o pagamento pelo trabalho que você prestou. Então, as nossas reflexões nessa semana foram nesse sentido, né? Em pensar um pouco a natureza da relação que nós temos construído com Deus. Né? A nossa relação, essa relação, né, que a gente constrói, que a gente vivencia, né, cotidianamente com Deus, ela vai deixando uma memória, né, registrada, e que a gente acessa, né, como eu disse no começo. Então, qual é o tipo qual é a natureza da relação que nós cristãos ultimamente temos desenvolvido com Deus? É essa relação que deixa na memória uma lembrança, que quando a gente acessa, quando a gente tenta trazer à memória as coisas que nos dá esperança, a gente tem na nossa memória essa certeza de que Deus é bondoso, né? Essa confiança de que Ele, independentemente do nosso erro, da nossa falha, independentemente da gente ser tão falho como a gente é, né? A própria palavra diz que aquele que diz que não peca já está pecando, porque todos nós pecamos. Então nós somos maus, né? Nós somos como os outros, a gente é carne de pescoço, né? Então, assim, mas mesmo assim, quando a gente acessa a memória da nossa relação, as lembranças sobre a nossa relação com Deus, isso traz esperança, né? Isso enche o nosso coração de esperança, porque aí a gente tem a consciência de que Deus sempre foi bom conosco, de que Deus sempre nos recebe, né? E que vai continuar nos ajudando, vai continuar, mesmo que a gente não veja, mesmo que no momento de adversidade a gente não veja uma saída, a gente não veja nenhuma perspectiva de mudança, mas essa lembrança da relação com Deus, ela gera em nós esperança, ela alimenta a nossa fé, e por isso a gente consegue caminhar. Ou quando a gente acessa, né, as memórias, quando a gente se lembra da nossa relação com Deus, a gente vai ter lá a consciência, né, a sensação de que Deus está devendo alguma coisa para a gente, a sensação de que a gente prestou um bom serviço e de que Deus não nos recompensou. Aquela sensação, o desconforto, o incômodo de que nós fizemos tudo certinho, né, que nós trabalhamos, que nós ficamos aqui, nós não desobedecemos, nós seguimos todos os mandamentos, né, mas quando a gente, no momento de crise, acessa a nossa memória, a gente sempre sente que Deus está nos devendo alguma coisa. Né? Então, qual é a natureza da relação
que nós temos construído com Deus. É aquela relação da Maria, a irmã de Lázaro, que simplesmente se punha aos pés de Jesus e para ouvir, para simplesmente desfrutar, simplesmente vivenciar a relação, ou é a relação da Marta, que está sempre, quando pensa em Deus, quando pensa em Jesus, está sempre querendo prestar um serviço, está sempre querendo fazer alguma coisa, porque no fundo está pensando só na recompensa. Não é? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. 17 horas e 45 minutos. Botão.